porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. E brotarão como a erva, como salgueiro junto às correntes das águas. Um dirá: eu sou do Senhor. Outro se chamará do nome de Jacó. E o outro ainda escreverá na própria mão: eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Irmãos, se tem uma palavra que acabou ficando assim, um tanto desgastada, é a palavra avivamento. Sabia disso? De tanto se falar ou de se usar esta expressão, acabou se desgastando e perdeu um pouco do verdadeiro significado, do verdadeiro sentido. Hoje eu estava orando e o Espírito Santo me fez lembrar de tantas histórias lindas de avivamentos, né? De derramamento, de moveres em determinados países, determinadas regiões. E quando você lê essas histórias, Heróis da Fé e outros livros, tem um intitulado Quando o Fogo Caiu, que é o relato da história de muitos moveres, de muitos avivamentos. Isso alimenta e traz para nós um verdadeiro desafio, não é? Da gente ver nos nossos dias um poderoso derramar do Espírito. Alguém pode dizer, mas nós estamos em avivamento. Por isso que eu estou dizendo que a palavra avivamento perdeu um pouco. A pessoa que mistura avivamento com movimento, não é? Tem gente que entende avivamento, é uma igreja que faz mais barulho que a outra, que canta alegremente, que bate palma, que pula, que dança. Pode ter tudo isso e não ter o genuíno, verdadeiro mover de Deus. Eu tenho aprendido que barulho não traz avivamento, mas o avivamento produz um barulhão santo. E o barulhão que o avivamento verdadeiro produz, ele não faz mal, ele faz bem, né? Sei que eu estou falando para irmãos que conhecem histórias de avivamento, e se alguém não conhece, precisa conhecer. Todos os moveres de Deus começaram, às vezes, com pequenos grupos orando. A chave do avivamento sempre foi oração e arrependimento. Arrependimento e oração. Todos. O avivamento do século XVIII, na Inglaterra, começou com um grupo que orava na universidade. Era chamado o Grupo Santo. John Wesley, George Whitefield e outros. Né? No tempo que a Inglaterra estava assim, gelada espiritualmente, as igrejas vazias, os líderes, a maioria, enxugava todas, a corrupção nas denominações, no governo, crescia a cada dia. E aquele pequeno grupo começou a orar de forma inconformada, assim, com desespero na alma.
clamando por Deus, para avivar a igreja, para ativar a igreja, para sarar a nação, a sociedade, até que aquele pequeno grupo foi crescendo, crescendo, e a reunião de oração passou a ser frequentada por milhares de pessoas. E o céu fendeu, rasgou, abriu, e a glória de Deus veio. E o que salvou a Inglaterra na época foi o grande avivamento. Que o verdadeiro avivamento, ele atinge a sociedade. Ele traz cura, não só para a igreja, mas o que acontece na igreja derrama para lá. Os irmãos acreditam assim ou sou eu que estou com isso? Quem acredita aqui? O verdadeiro avivamento é isso. É o sal exercendo a sua influência. Amém? Sarando o tecido social lá fora também. Então nós precisamos clamar por cura dentro e por cura fora. Amém? O verdadeiro avivamento é Deus na terra através dos seus servos. Agora, nessa ocasião, havia nomes assim, muito conhecidos. Você pensa em tantas outras histórias de avivamento, não é quem foi usado? País de Gales, mais recente, e outros tantos avivamentos. Outro dia eu estava lendo sobre o avivamento das Ilhas Fídji. É impressionante o que aconteceu lá. Na África do Sul, não é? Alguém com fome, alguém sedento, alguém desejoso, começou a orar, jejuar, clamar, chorar, de forma inconformada, até que Deus veio, e veio com glória. E aí, quando tem um mover de Deus, as multidões se arrependem, as boates ficam vazias, os forrós ficam vazios, não é? É isso que as histórias mostram. E há uma fome e uma sede nos corações. É possível hoje? Claro que é. Só depende da igreja. Esse texto que eu li é uma promessa de avivamento, de despertamento. Olha o que Deus diz: eis que derramarei água sobre quem? Sobre qualquer um? Sobre todos de um modo geral? Claro que não. A promessa é: eis que derramarei. Só a expressão derramarei, quem está prometendo, irmãos, é fiel. Quem está prometendo é o Senhor nosso Deus. Qual a ideia que você tem quando se fala em derramar? Não é um filetezinho de água, não é um conta-gota, não é? Você continua lendo o texto, você vai perceber: derramarei água, e água aí é um dos símbolos do Espírito, sobre os sedentos. Se não tiver sede por Deus, pela sua glória, pelo seu poder, pela sua manifestação, nunca esta pessoa vai receber. Aqui é uma promessa direcionada a quem tem sede. Sede. Vontade de beber água todos nós já tivemos. Mas eu acho que a verdadeira sede, nem eu nem você nunca provamos. Nunca experimentamos. Só lá no sertão. Alguém perdido no deserto. Imagina alguém perdido no deserto. Sem orientação, né? Sem bússola, sem GPS, sem referência. E o sujeito se perde no deserto. E sai andando sem orientação. E quando ele vê ao longe um oásis, imagina a pessoa desfalecendo. Diz que a pessoa pode suportar sem comida até 60, 70 dias. Mas sem água, não passa de 15 dias. 70% é verdade, do nosso corpo é água.
Por isso que a lua influencia. A lua não influencia as marés. Tem fase da lua que influencia pessoas com certas enfermidades, até no cabelo. Porque está provado que 70% do nosso corpo é água. Não é? Só isso. Então imagina alguém no deserto, irmãos, sede, desfalecendo, morrendo, e de repente ele encontra um oásis. Ele mergulha de cabeça, se joga lá dentro, porque água é vida. Sem água não tem vida. Não tem. Então Deus usa aqui o símbolo, um dos símbolos, e diz: derramarei água. É abundante sobre o sedento. Então que haja em nós sede. Davi expressou no Salmo 42, como a corça brama ou suspira por correntes de águas, assim também a minha alma suspira por ti. Isso é verdade em nós. É verdade. Eu falei rapidamente aqui na ceia, tem gente que tem sede por outras coisas. E que sede por tantas coisas, humanas, terrenas, passageiras, outras pecaminosas. E o cara tem sede por aquilo. E por isso ele dedica aquilo, ele se esforça aquilo. Ele amanhece e anoitece pensando naquilo. Não é? Sede por dinheiro. O dinheiro é bom, mas o amor a ele torna-se a raiz de todos os males. Outros têm sede por fama, por buscar construir um grande nome. Outros têm fome por novela, seriado, esporte exagerado, vira idolatria. O sujeito se alimenta daquilo. Nós somos o que nós comemos. O que você come entra no seu organismo, no seu metabolismo e se torna parte de você. Não é assim? Somos o que comemos. Entrou no metabolismo, tornamos um com aquilo que ingerimos. A pessoa ingere coisas com os olhos, não é? E ele vai se tornando aquilo que ele come, com os olhos, com a boca e etc. Que Deus nos dê sede por Deus. Sede de ver um verdadeiro avivamento, irmãos. Chega da gente falar de avivamento, avivamento é misturar com movimento, com barulho, né? Ah, se fendesse os céus e descesse a sua glória. É isso que nós precisamos, genuíno. E isso vai se dar através de cada membro da igreja. Não é mais Carlos Finney, Moody, George Whitefield, né, esses homens que marcaram época, a gente fala da história deles. Deus quer usar agora o corpo todo. Sarar o corpo. Para cada irmão, cada irmã, cada moça, cada rapaz, cada adolescente, cada criança, ser um instrumento de Deus, cheio de Deus. Amém? Você quer isso? Quer ou não? O que é que nós vamos fazer para alcançarmos esse nível? Morrer para nós mesmos, santificar as nossas vidas, crer na palavra, soltar a fé, porque o Espírito já foi derramado, já está em nós. Amém? Então, olha só, derramarei água sobre o sedento e rios, olha aí, sobre terra seca. A terra seca somos nós. Não é? Tem uma canção aqui na minha seleção, um cantor lá de Belo Horizonte, como é o nome dele? Ele não tem voz bonita, não, uma voz rouca. Ele mais declama do que canta.
Mas tem uma unção, como é o nome dele? Não, Cirilo é outro, né? Vozinha pequena também, mas é ungido. Esqueci o nome do irmão lá. É filho na fé do Dan Duque, tanto o Cirilo como o outro. Não, David não. Esqueci o nome dele, ele já é idoso. Bom, não é o caso. Ele tem uma composição linda, que canta exatamente esse texto aqui: a terra seca sou eu. Né? Então, irmãos, vamos clamar ao Senhor, vamos nos colocar, ainda que a terra do nosso coração está começando a receber uns respingozinhos, mas nós queremos mais. Tem mais, muito mais, infinitamente mais. Amém? Anele por isso, busque isso, levante de madrugada, se apaixone por isso, gaste tempo com Deus, separe um dia, 2, 3, de jejum, de oração. As minhas maiores experiências com Deus foram assim, jejum mais longo, fechado, trancado. Hoje eu acho que eu não aguento mais a questão física de jejuns longos como a gente fazia, mas até 3 da tarde, 18 horas, não é? Os irmãos mais jovens precisam entrar por esse caminho. E você vai ver o que eu estou falando. Vai ganhar uma vida dentro de você, vai ganhar uma autoridade espiritual, um ânimo redobrado. O missionário Hamilton falou de entusiasmo, de ânimo. A fonte é Deus. Se for afastar da fonte, mas tiver fogo em nós, vai gerar entusiasmo. Amém? Ousadia, intrepidez. É Judson de Oliveira, irmão. Aqui ninguém sabe cantar. Não é muito popular essa canção, não. Mas pega ela aí depois, viu, irmão? Depois vocês procuram aí, Judson de Oliveira. Terra seca. É em cima desse texto aqui. Essa música fala muito comigo. Eu ouço quase todos os dias, estou quase decorando já. Daqui a pouco eu vou cantar ela, viu, Lília? Vou fazer um dueto com você. Aí vai chorar todo mundo, de pena. Aleluia! Então, olha só o resultado disso. Aí vem o resultado, missionário. Olha o resultado. Eis que derramarei água sobre o sedento, rios sobre a terra seca. E vai acontecer o quê? Olha o resultado no verso seguinte. Leia aí, Mateus. Eis que derramarei água sobre o sedento e rios sobre terra seca. Derramarei do meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. Se tem maldição hereditária, e tem bênção hereditária também. Derramarei do meu espírito sobre a tua descendência, seus filhos, meus filhos, netos, bisnetos, e por aí vai. Há uma promessa de bênção para os nossos descendentes. No verso seguinte, olha o resultado. Espera aí, olha o resultado aqui, o crescimento, o avivamento traz isso. Fala. E brotarão entre a erva como salgueiro junto aos ribeiros das águas. E brotarão, depois que a água desce, que a terra seca é encharcada, que os rios de Deus desatam, haverá um resultado. Crescerão como cresce a erva. E acrescentava o Senhor, a igreja, diariamente, os que iam sendo salvos. Nosso papel é falar, testemunhar, propagar. Mas quem vai acrescentar, operar o novo nascimento, a regeneração genuína, é o Espírito Santo. Então, depois que desce,
crescerão como cresce a erva, como cresce o salgueiro, outra planta abundante à margem de um rio caudaloso. E olha o verso seguinte agora, vai envolver a igreja toda, ó. Escuta aí, ó. Este dirá: eu sou o Senhor, e aquele que se chamará do nome de Jacó, e aquele outro escreverá como a sua mão do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Olha o resultado, irmãos. Ninguém fica calado quando tem avivamento. Eu perdi aqui, que essa letrinha aqui está miudinha. O 5. O 4. Não, não é aqui, Jesus. Misericórdia, precisando trocar o óculos. Vou aumentar a letra gigante. Isso aqui não é gigante. Não, isso aqui é grande. Agora, Fábio, obrigado. Olha só, queridos. Brotarão como a erva, como salgueiro junto aos ribeiros das águas. É o 5. Este dirá, este que recebeu a água viva, este que era a terra seca e agora é terra encharcada, molhada, cheia. Eu sou do Senhor. Aqui fala de testemunho. A pessoa tem prazer de falar do Senhor, compartilhar o que ele tem, compartilhar o que ele conhece, compartilhar a sua experiência, não é? A pessoa cheia do Espírito, irmãos, consequentemente, ele vai ter paixão pelas almas, ele vai ter amor no coração pelos perdidos. Ele não fica calado. Toda vez que houve um derramamento do Espírito Santo, houve evangelismo. A marca do avivamento, além do arrependimento, é evangelismo, é conversão em massa, é testemunho eficaz. Isso aqui é precioso, é uma mensagem que nos leva para a frutificação. Eu sou do Senhor, e o outro escreverá na sua mão. Eu sou do Senhor. Mão na Bíblia é símbolo de obras, de trabalho. Amém? De atividade. Então o Senhor derrama o seu Espírito com propósito. O derramamento do avivamento pessoal, da presença do Espírito Santo, do poder de Deus, é um propósito que Deus tem. Ele não derrama o poder só para a gente sentir-se bem, arrepiar, queimar, chorar. Tudo isso é bom, é precioso. Mas o Espírito de Deus, o fogo de Deus em nós tem um propósito. E está muito claro em Atos 1:8, não está? Recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito. E aí vem um propósito. Para quê? E ser-me-eis então testemunhas. O que é que faz testemunha, Galdino, no processo? Processo judicial, uma testemunha para quê? Para dizer o que viu, o que sabe, o que conhece sobre aquele fato. Nós somos testemunha para dizer o quê? O que sabemos sobre ele, o que experimentamos da parte dele, o que temos visto ele fazer e operar. Testemunhar de Jesus, qualquer irmãozinho, sentido carinhoso, pode. Eu era assim, fundo de poço. Encontrei com ele, que dia glorioso. Ele mudou a minha história. E agora eu sou assim. Ele fez por mim e fará por ti. A samaritana tinha feito algum curso? Ela arrastou uma multidão. Venha comigo. Encontrei aquele
que revelou toda a minha vida. O gadareno, não é? Vai para os seus parentes, vizinhos, amigos e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez. Não é? O que leva alguém a testemunhar, a se apaixonar por vidas, a preocupar em ganhar almas? É o fogo de Deus dentro dele. É o poder do Espírito. A pessoa está cheia do Espírito Santo. Mas entra um ano e sai outro, ele não ganha uma alma para Jesus. E nem importa, e nem incomoda, e sente normalmente bem e tranquilo. Isso é preocupante. Porque o estar cheio do Espírito te leva a amar as almas, a amar as vidas, edifica a igreja, mas busca os que estão perdidos, em tempo e fora de tempo. Que evangelismo não é um programa da igreja, é um estilo de vida. Amém? Eu não ia dizer nada disso nesta manhã, a gente ia apenas sequenciar Atos 20, mas na oração hoje, eu particularmente fui muito ministrado sobre o verdadeiro avivamento. Não movimento, mas mover do Espírito em nós, na nossa geografia, na nossa região de influência.